terceiro ano! E aí, tudo bem com vocês? Que bom! A tia espera que todos estejam muito bem, tá certo? Estão prontos para mais uma aula? Vamos lá? Vamos, antes de tudo, fazer o que nós fazemos todos os dias, agradecer a Papai do Céu. Fecha seu olhinho onde você está e ora junto com a tia, tá certo? Senhor Deus, obrigada por teu amor, obrigada por tua bondade sobre nossa vida. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e, em nome de Jesus, nós colocamos diante de ti esse momento de aprendizagem. Vem sobre nós, nos dá entendimento, que possamos a cada dia, Senhor, estar obedecendo a ti. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, muito bem. E agora vamos à nossa leitura. Quem lembra, hein? Da leitura da semana, qual é? Isso, Salmo 111 e o verso 10, que diz assim, ó, acompanha comigo a leitura. Salmo 111, verso 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Olha só, a parte B do versículo diz assim, ó: bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. Olha só como a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Ela diz, ó, que todas aquelas pessoas que cumprem os mandamentos do Senhor, ele tem um bom entendimento. Então, se você está cumprindo com os mandamentos do Senhor, isso quer dizer que você também tem um bom entendimento. Que maravilha a palavra do Senhor, não é isso? E nós possamos sempre estar obedecendo ao Senhor, fazendo a sua vontade. E agora vamos lá, continuar o nosso conteúdo. Hoje a nossa aula vai continuar falando sobre o solo. A nossa aula, ó, é de ciências. E você vai abrir o seu livro na página 54. Nós já falamos sobre o solo, o que é o solo, como é que o solo se forma, quais são os tipos de solo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o ser humano e o solo, tá bom? Então olha só, diz aqui, ó, que o solo, ele é importantíssimo para todos os seres vivos e não é diferente para nós seres humanos. O solo é muito importante para nós seres humanos. Por que o solo é tão importante assim para nós, professora? Porque é do solo que nós tiramos alimentos, por exemplo, batata, feijão, arroz, tudo isso é cultivado no solo. É no solo que nós fazemos as construções das nossas moradias. É no solo que nós podemos também criar os animais. Em tudo isso, o solo é importante para nós. E acontece que cada vez que o ser humano vai utilizando o solo, ele vai modificando essa terra. Por exemplo, quando nós utilizamos o solo para construir uma casa, a gente constrói uma casa sem mexer em nada no solo? Não. É preciso cavar para poder colocar lá, fazer o alicerce da casa. Quando os governantes, as pessoas querem construir estradas, pistas, o solo também é modificado. Quando são instaladas grandes redes de transmissões, o solo também é modificado. Muitas vezes o ser humano, ó, instala grandes torres de transmissão de energia, de transmissão de sinal de TV, e tudo isso aí, o solo vai sendo modificado. E acreditem, o solo ele também é modificado por baixo, lá no seu interior. Quando o ser humano ele constrói viadutos, quando ele constrói o sistema de esgoto, é embaixo do solo. Então, o solo ele vai sendo modificado a cada vez que nós precisamos construir alguma coisa ou utilizá-lo. Nós vamos mexer no solo e o solo vai sendo modificado.
Mas lembrem, o solo é importantíssimo para nós, seres humanos. Agora você vai virar a página do seu livro, vai falar sobre o cultivo das plantas. Lembra que eu falei que o solo é importante para que a gente cultive as plantas? Mas você sabia que para cultivar as plantas é preciso ter um certo cuidado com o solo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Para cultivar as plantas é preciso que o solo esteja preparado, ele seja um solo bom para que a planta ela cresça e se desenvolva de forma satisfatória. Porque se for o contrário, o solo não estiver bom, o solo não tiver nutriente suficiente, o solo não tiver fofinho, o solo não tiver bom, a planta não vai se desenvolver. E o que é que precisa fazer no solo para que o solo seja uma terra boa, uma terra fértil? Vamos lá acompanhar comigo. Olha só, a primeira coisa que diz aqui, ó, é aração. Você sabe? Aração, essa palavra vem de arar. Você sabe o que é arar a terra? Já parou para pensar? Os fazendeiros falam assim, as pessoas que cultivam o solo, é preciso arar a terra antes de plantar. Que significa isso, professora? Arar a terra. E como é que eu faço isso? Vamos ver. Então, arar a terra significa você deixar a terra bem fofinha. Isso eu posso fazer com uma enxada, olha aí esse instrumento, uma enxada, ou posso fazer com um arado. Então, nós aramos a terra com esses dois instrumentos, ou com uma enxada ou com um arado. E aí a gente mexe na terra, vira, revira e a terra fica fofinha. E para que a terra precisa ficar fofinha, professora? Para que ela receba ar. Ó, você já imaginou respirar estando toda apertada assim, sufocado? É difícil, não é? O solo da mesma forma, se o solo estiver todo assim, ó, pressionado, apertado, ele não vai conseguir receber o ar direito e sendo assim ele não vai conseguir ser um solo bom. Para receber também água, quando o solo está bem fofinho, a água vai passar através dele de forma mais rápida, mais fácil. Então, para isso que nós precisamos arar o solo antes de plantar alguma coisa. Outra coisa que nós devemos fazer para que o solo seja bom, outro cuidado que nós devemos ter com o solo é a questão da adubação. Essa aí você já conhecia, né? Essa palavra adubação vem de adubo, adubar. E adubar significa deixar o solo fértil, trazer nutrientes para aquele solo. Lembra na aula passada que eu falei, né, do solo rico em humus? Esse solo rico em humus é um solo que é bastante adubado. Lembra dos restinhos lá das cascas, dos legumes, das verduras que a mamãe estava lá na cozinha e joga lá no solo e o solo vai sendo adubado? Muitas vezes também as pessoas utilizam cocô de galinha para adubar o solo. Sabiam disso? Que cocô de galinha é usado para deixar o solo, ó, bom, primeira, muito bom, muito fértil. E essa técnica se chama adubação. O solo precisa estar fértil e assim a planta vai crescer, se desenvolver de forma muito satisfatória. A outra técnica se chama drenagem. Porém, antes de conhecer como é que acontece essa drenagem, antes da tia falar, a tia vai mostrar para vocês, ó, um vídeo bem curtinho e vocês vão observar e depois nós continuamos estudando sobre a drenagem, tá certo? Observem aí. E então, vamos conhecer agora na prática como é que funciona a drenagem, essa técnica que é bastante utilizada aqui no nosso país. Para saber como fazer, você vai pegar o seu livro e abrir na página 57 e tem um passo a passo aí no seu livro do que você vai precisar para poder fazer essa atividade prática, tá bom? No livro está dizendo assim, ó, que você vai precisar de 2 vasos de planta.
No meu caso aqui, eu não utilizei os vasinhos, mas eu utilizei aqui, ó, 2 copinhos descartáveis. Todo mundo tem copinho em casa descartável, então você pode utilizar os copinhos descartáveis como eu utilizei. Tá dizendo também que você vai utilizar pratinhos para apoiar os seus vasinhos, no nosso caso, ó, os copinhos. Então você vai utilizar, ó, pratinho simples que você tem em casa, um pires, qualquer coisa para apoiar o seu vasinho. Diz que você vai utilizar também terra vegetal. Eu utilizei essa aqui, ó, eu já tinha na minha casa. E para facilitar a minha vida, eu já coloquei ela aqui num potinho. E diz também que você vai precisar de etiquetas para colocar os números no copo. Eu não utilizei etiqueta também, utilizei essa canetinha aqui que todo mundo tem em casa. Se não tiver, não tem problema, você pega um pedacinho de papel, anota com a caneta normal e cola com a fita aqui, com o durex, com a fita que você tiver em casa, para identificar o seu copo. Nos seus copinhos, você vai deixar um sem furo, do jeito que ele é, ó. Não precisa fazer nenhum furo, tá dando para ver? E vai colocar o número 1, para identificá-lo com o número 1. No outro copinho, você vai furar. Dá para ver? Pronto, você deixa ele todo furadinho assim e coloca o número 2 para também identificar. Olha só, esses furos aqui eu fiz com a chave de fenda. Esquentei ele no fogo, ela no fogo e furei aqui. Para fazer isso, você precisa da ajuda de um adulto. Não faça isso sozinho para não se machucar. E agora vamos lá ver como vai funcionar. Nos seus copinhos aí, você vai colocar a mesma quantidade de terra em cada copo, a mesma quantidade, observa aí. Vou pegar aqui a minha terra, ó. No copinho 1 eu vou colocar 2 colheres de terra. Vou deixar ele bem aqui no meu pratinho. No copinho 2 também 2 colheres de terra. E vou colocar bem aqui. E aí, em cada um desses copinhos, tanto no copinho 1, é o que está sem furo, quanto no copinho 2, que é o que está furadinho aqui, ó, eu vou colocar a mesma quantidade de água. Eu já deixei reservadinho aqui do lado também a mesma quantidade de água para cada copo. E aí nós vamos observar o que vai acontecer com a terra e a água quando elas estiverem em contato. O que é que vai acontecer em cada vasinho desse, em cada copo. Vamos lá. Primeiro aqui no copinho de número 1, observa. Olha. Estão observando? Agora vamos colocar no copinho de número 2. Estão observando? Olha aí, ó. Observe o que acontece. Então, esse processo aqui, ó, é chamado de drenagem. E a água escoa rapidinho no copo que é furado. E aí, no seu livro, na mesma página, tem algumas perguntas que você vai responder. Depois que você fizer essa atividade prática, você vai responder essas perguntas. Você acha que é importante os furinhos no copo? Você acha que é bem importante acontecer isso, esse processo de drenagem? Por que que você acha assim? Então faça essa atividade em casa e depois responda as perguntas, ok? E aí, perceberam como é que acontece a drenagem? Então drenar o solo significa não deixar o solo ficar encharcado. Imagine o solo cheio de água, sem ter para onde essa água escoar. Então é preciso que esse solo seja drenado, a água escorra por ele tranquilo e não fique encharcado, porque senão também a planta vai acabar morrendo com tanta água. Tem plantas que não suportam tanta água assim e acabam morrendo. E aí, como é que acontece essa drenagem, professora, em grandes plantações? Diz aqui, ó, que essa técnica geralmente é realizada por meio de tubos, de tubulações e também valas ou canais por onde a água escoa. Vocês vão observar também na foto aí como é que acontece essa técnica da drenagem. Observaram?
Outra coisa que é preciso fazer com o solo é a irrigação. Isso vem da palavra do verbo irrigar. E o que seria isso, professora? Irrigar. Lembra que a gente falou agora da drenagem? A drenagem é tirar o excesso de água do solo. O solo não pode ficar totalmente encharcado. Agora o contrário. Irrigar significa deixar o solo molhadinho. O solo não pode ficar sem água, totalmente sem água. Nem água de mais, nem água de menos. Tem que ser tudo equilibrado, tudo na medida certa. Então, irrigar significa aguar aquele solo, molhar aquele solo, para que o solo ele não venha prejudicar as plantações. E aí essa água tem que ser em quantidade suficiente para que não encharque e não precise ser drenado. Então, entenderam? Então, para nós cultivarmos as plantas, nós precisamos arar o solo, deixar o solo bem fofinho, né? Remexer o solo ali, deixar ele fofinho. Nós precisamos adubar o solo, colocar nutrientes naquele solo para que o solo fique bom. Nós precisamos irrigar esse solo para que o solo ele não sofra com a seca, ele não fique um solo ressecado. E assim nós cultivaremos belas plantas. E aí, gostaram da aula? Então vamos agora à nossa atividade para casa. Para casa você vai responder. Você vai responder as questões da página 57 e depois as questões da página 59, 60, 59 e 60. Então, página 57, 59 e 60. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Aproveitem bastante esse momento de estudar, leiam com paciência, leiam com atenção e façam uma boa atividade. Tchau!